todos bem-vindos ao JV Notícia. Aqui vocês têm informações todo dia. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, deixar sempre o seu comentário, que é muito importante para o nosso canal. E vamos reagir a mais um vídeo. O Clezão vive. Clezão vive. Clezão vive, e saibam vocês que são filhas, esposa, que Clezão será o símbolo da nossa luta. O símbolo da nossa luta. O símbolo dessa luta. Todas as vezes que eles querem falar sobre 64, golpe militar, eles usam a figura de um advogado chamado Herzog, que morreu nos porões da ditadura. Ah, é? E agora nós estamos vivendo a ditadura do proletariado, que eles nunca quiseram democracia. E nós temos Clezão morto nas vistas e nos porões dessa ditadura estabelecida agora. Então nós não podemos esquecer que Clezão vive. Todas as vezes que você aponta uma indignidade, uma narrativa, uma mentira dessa esquerda desgraçada, eles falam, Marielle vive. E todo mundo já sabe o que aconteceu, já foi desvendado o crime. O crime de Clezão nem precisa. Está documentado, tem foto. Não foi combinado, ao ponto de o procurador-geral pedir para liberá-lo. Não pelas condições de saúde, poderia ter sido. Agora que eu vi essas fotos, que eu nunca tive, quero ter, porque eu oficiei ao presidente do Senado para que as fotos que nós temos sejam exibidas também na TV Senado, porque a TV Senado se tornou tão somente um órgão de divulgação dessa ideologia desgraçada e dessa mentira contada, armada dia 8, onde Flávio Dino, hoje ministro do Supremo, não tinha uma foto para nos entregar, quando todos nós temos. Todos nós temos, e realmente a culpa é do presidente dessa casa. A culpa é do senhor Pacheco. A culpa é do Senado. Isso é um elefante morto, pesado, que tem um orçamento pesado do suor do povo brasileiro. A culpa é do presidente da Câmara, é. São três poderes harmônicos entre si e um só manda. Manda com a concordância dos outros. Porque, na verdade, Pacheco não se tornou senador com o voto da esquerda de Minas. Ele se tornou com um voto da direita, acreditando, para derrotar a Dilma. E aqui ele fez, se preparou, se juntou e ascendeu a uma posição que Deus lhe deu. E abre a boca no dia do tal monumento que eles inauguraram aí, e chamaram de brasileiros de traidores da pátria. Traidores são vocês. Traidores são vocês. Então, eu gostaria, nessa minha fala, de falar um pouco sobre Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Não tem conversa. Esse cidadão não vai mudar de comportamento. Esse cidadão não é o mesmo que se assentou nessa cadeira aqui, mas foi na CCJ, mas foi essa aqui, a última. E eu estava sentado aí onde você está, olhando para ele, quando ele foi sabatinado e ele só era um cordeiro. E sentado aqui ele fez um discurso de 20 minutos, falando sobre liberdade. Alexandre, você sofre de amnésia, ou finge que sofre, ou dá uma de doidinho, mas eu não sofro de amnésia. Eu estava diante de você e me lembro de cada palavra sua sobre liberdade. Acho que jamais, nem Rui, fez um discurso de 20 minutos onde a palavra-chave era liberdade. Pois bem, eu gostaria de compartilhar com vocês que em 2017, aconteceu um ato
aqui na esplanada dos ministérios, contra o governo Michel Temer, contra a reforma que tramitava no Congresso naquela ocasião, que era uma reforma trabalhista. E a reforma trazia 3 pontos importantes que eles não queriam. Um era arrancar o sangue dos monstros que alimentavam os monstros do PT que iam para a rua, que era a contribuição sindical, que era o sangue dos monstros. Arrancando-se a contribuição sindical, os monstros não teriam força para ir para a rua. E eles se insurgiram. A segunda coisa era o trabalho intermitente, que você podia combinar com o seu patrão e você podia trabalhar para alguém após o expediente, uma colocação de uma janela, um trabalho de pedreiro, uma porta, um trabalho de torneiro ou de motorista, não importa, você poderia fazer esse trabalho intermitente, que foi uma vitória muito grande para que o pai de família pudesse aumentar a sua renda com o trabalho intermitente. E a terceira coisa, fim da contribuição sindical, o trabalho intermitente e a litigância de má-fé. O emprego no Brasil desapareceu porque ninguém tinha coragem de contratar ninguém. O indivíduo ficava numa lanchonete de família que estava lá, aquela padaria, há 30 anos. Começou com o avô, veio com o pai, depois veio com os netos, veio com os filhos, e alguém trabalha lá 2 anos e no final sai, pega um advogado canalha, entra na justiça e no final tem que ter um acordo. O acordo é entregar metade daquele patrimônio de uma família de anos para alguém que trabalhou lá 1 ano, 6 meses, como se tivesse direito. E nessa justiça do trabalho do Brasil, nenhum empregador. E olha que o homem que emprega, quem dá emprego, ele gera emprego não, ele gera honra. Porque a honra de um homem é seu trabalho. Então os geradores de honra tinham medo de gerar emprego, de gerar trabalho no Brasil, porque eles não ganhavam uma. Porque a conversa era assim, entra, porque no final pelo menos sobra um acordinho. Se não der nada, sobra um acordinho. Quando a litigância de má-fé foi votada, mais de 50% dos processos diminuíram e desapareceram. Porque na litigância de má-fé você é obrigado a pagar 50% daquilo que você está pedindo e você é obrigado a provar vírgula por vírgula, de forma documental, tudo que você falou. Ninguém tinha. E eles querem desmanchar isso tudo. A gente viu vídeo aí de grandes filas, as pessoas achando que eram grandes movimentos de rua. Não, era um sujeito lá com um documento para assinar, dizendo assim, eu não quero contribuição sindical. A contribuição sindical, na verdade, é para uma meia dúzia viver nababescamente e é tão terrível que, em alguns casos, esses sindicatos, por exemplo, sindicatos em São Paulo, principalmente, de transporte público, dá morte. As disputas da morte. Porque o cara vai viver às custas do Estado, como um líder sindical, incitando as pessoas, e a gente sabe dos casos todos, desde a época do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que faziam acordo com os patrões para ter greve ou não ter greve, onde eles tinham as suas vantagens. Então, quando isso foi cortado no governo Temer, eles vieram e sentaram fogo na esplanada dos ministérios e se aproximaram do Supremo Tribunal Federal num movimento do MST. Nessa época, Alexandre de Moraes já era ministro do STF, com esse quebra-quebra, com esse fogaréu, todo o que eles fizeram. Coloca as imagens, por favor, para mim. Fogo na esplanada dos ministérios. Eles tocando terror. Olha aí. Destruindo ministérios, tudo quebrado, tudo de roupa preta, olha aí, botando fogo, arrebentando os ministérios todos. Tudo quebrado.
O protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer terminou em vandalismo. Um grupo de pessoas usando máscaras no rosto promoveu um quebra-quebra em meio à manifestação. Eles destruíram persianas e vidraças de pelo menos 5 ministérios, entre eles o da Integração Nacional, o do Trabalho e o da Agricultura. O prédio da Agricultura foi incendiado. O fogo já foi controlado. Os servidores federais evacuaram às pressas os edifícios. A polícia militar tentou dispersar os vândalos com bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral. Tá lindo, tá bonito. A sessão deliberativa do plenário da Câmara foi suspensa e encerrada após a manifestação. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que o presidente Michel Temer decretou a ação de garantia da lei e da ordem na esplanada dos ministérios. Dessa forma, tropas federais passarão a reforçar a segurança na área. Tem aí o Nacional? Lei de Garantia da Ordem. Sabe o que é isso? GLO. O Temer pôde decretar e o Lula também, mas o Bolsonaro não, porque seria crime. Esse era o golpe, decretar a Lei de Garantia e da Ordem, a GLO, que logo em seguida, ao tomar posse, o Lula declarou. O Lula decretou uma GLO, não estando aqui, tendo voado para Araraquara de forma muito rápida. O posicionamento da polícia ali, em 2017, não foi o mesmo posicionamento que ficaram agora, no dia 8, para que as pessoas pudessem ser impedidas de entrar no Senado, ou de entrar nos poderes. E a polícia agiu com gás lacrimogênio, a polícia os dispersou. Tudo que poderia ter havido se tivesse tido o mesmo procedimento, mas contra pessoas calmas, inocentes. Ninguém estava botando fogo em nada, ninguém quebrou nada, ninguém jogou bomba em nada, tudo diferente desse comportamento. Agora, Alexandre de Moraes, você já era há 2 meses ministro do governo Temer, você já era ministro do Supremo Tribunal, você já era ministro do STF há 2 meses. A minha pergunta a você, cidadão valentão, qual foi a atitude que você tomou? O que é que você fez? O que é que merecia essa gente aí? Se você está dando 17 anos para uma mãe de família que escreveu "perdeu o mané" numa estátua com um batom, qual é a pena, Alexandre, que você daria para um vândalo desse, que não estão plenamente guardados, respeitados, glamorizados por vocês, que são os black blockers? São aqueles alimentados ainda pelo sangue do trabalhador, com o chamado contribuição sindical, e eles eram pagos para vir para a rua fazer isso. Quanto de pena essa gente pode tomar? Você já tinha 2 meses de ministro. Eu quero perguntar, Alexandre de Moraes, o que você fez? Qual foi sua atitude, sua entrevista? Porque hoje você dá entrevista facilmente, você tem a língua solta, você fala o que você quer falar, porque você é o dono do Brasil. Você é um homem sem passado. Alexandre de Moraes, os ministros do Supremo, não têm passado. Não tem um telhado de vidro. Nada, zero. São homens limpíssimos. E que levantam o dedo contra as pessoas e os chamam de bandido e tal. E são os festejadores com os irmão Batista, com o povo da Odebrecht, com o povo da OAS, né? O senhor Toffoli, né? Que o advogado da esposa pediu para revogar o acordo de leniência e devolver o dinheiro da OAS, e ele o fez. O que merecia as pessoas que assaltaram esse país e que fizeram delação e devolveram dinheiro e agora estão operando dentro do governo Lula? Elas são bandidos ou não? Elas são democráticas, Alexandre, ou antidemocráticas, senhor mandatário do país? Os grupos atacaram fogo em ministérios. O ato foi marcado pela depedração dos prédios ministeriais, das estruturas que compõem a esplanada. Houve registro de incêndio na área interna dos Ministérios da Agricultura, do Planejamento e da Cultura. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do DF, 7 pessoas, diferente agora que o pessoal do DF foi preso, né? E nesse caso aqui, como eles agiram da mesma forma, foram detidas durante os protestos estas pessoas, suspeitos de dano ao patrimônio público, desacato por uso ilegal de arma. Ato da esplanada terminou com 7 pessoas
presas, 49 feridos e rastros de depedração. A minha pergunta é: onde estava você, Alexandre? Você já era ministro do Supremo. Onde estava o senhor Alexandre de Moraes quando a esquerda fez essas manifestações? O senhor já estava sentado na sua cadeira, o senhor já estava sentado com a sua toga nas costas, aliás, também sentado nessa cadeira, o senhor Fachin, de uma forma esdrúxula, covarde, respondeu para mim. Depois de eu expor toda a vida esquerdista dele sentado aí, e que ele não estava preparado para ser ministro do Supremo, que ele era advogado da esquerda, ele sentado aqui, olhou para mim e disse, para que o Brasil saiba da verdade: senhor senador, quando um homem coloca essa toga nas costas, quando recebe a oportunidade dos nobres senadores, dessa nobre casa, eles ficam bajuladores, eles bajulam mesmo, quando eles querem sentar aqui, ser aprovados, são bajuladores. Eu não recebi Fachin no meu gabinete, estou muito a cavalheiro para falar, não recebi esse sujeito, não vou falar de ministro. Ele disse, quando a gente coloca a toga nas costas, tudo muda, tudo começa do zero. Eu disse, senhor advogado, ninguém nunca vai separar um homem das suas convicções. E eu estava certo. As convicções dele são essas, que mandou arquivar os crimes do Lula. Não arquivar os crimes do Lula. O inocentou e deu a ele elegibilidade. Só que os crimes dele foram investigados em Curitiba, e não é Curitiba, é Brasília. Então, anula tudo e começa tudo do zero em Brasília. Canalice, covardia, comportamento imundo, comportamento nojento. Ele mentiu para essa casa, falsidade ideológica. E o presidente dessa casa se esconde, se mistura a eles, como se nada tivesse acontecido. Eu não tenho nada a ver contra Fachin. Eu não votei nele. Quem pariu o Mateus que o embale. Mas eu sou senador da República, eu tenho a obrigação de cobrar. Onde é que estava a Carmen Lúcia? A senhora estava onde? Quando o PT pichou sua casa em Belo Horizonte de vermelho? Não teve uma reação da senhora? A senhora era presidente do Supremo? Quando Gilmar Mendes mandou Barroso fechar o escritório dele de advogado? Aliás, eles têm escritório de advogado? Porque eles formaram maioria agora que eles não precisam se julgar impedido quando for julgar um processo que venha de alguém que seja da sua parentela. Acabou os outros escritórios de advogado no Brasil. Porque se você tem um problema, você sabe onde contratar. Porque eles não se julgarão impedidos. Eu não vou falar que o país é esse, porque a gente fica triste, mas não é o povo do país. Eu dizia, mas que povo nós queremos libertar, Girão? Quando a gente fala em libertar o nosso povo, eu estava lá agora, nos Estados Unidos, conversando com Alan dos Santos e com Paulo Figueiredo. Que povo a gente está sonhando, botando o pescoço na guilhotina para libertar um povo que reelege Eduardo Paes no primeiro turno? Que povo que nós estamos querendo libertar? Nós estamos querendo libertar quem, pelo amor de Deus? Olha o tipo de vereadores que foram eleitos agora por este povo que a gente quer libertar. Eles votaram. E eu quero dizer uma coisa a vocês, nós vamos lutar até o final pela anistia. Porque bandidos foram anistiados aqui. Um bandido chamado César Battisti, um assassino, um terrorista, que matou gente, que destruiu famílias, destruiu sonhos. Você perdeu o seu Clezão morto lá dentro da Papuda. César Battisti queimou a família inteira com as crianças, mãe e pai, dentro de casa. E o advogado dele aqui no Brasil era o senhor Barroso, que é o presidente do Supremo. E acreditava que ele era um homem inocente, de bem. Não, ele sabia. Ele era advogado. E dobrou o pleno do Supremo, que anunciou que ele estava livre. O terrorista estava livre. Quem estava lá? O senador Neri, que era do PSOL, que estava aqui. Randolph, Chico Alencar, comemorando a vitória
E agora esses senadores, esse senador, Randolph, faz um discurso aqui num ato falho, diz, num dia só nós prendemos mais de 1000. Nós quem, caralho de palha? Quem é você? Você é o judiciário? Onde é que você investigou? E a gente fica perguntando que tipo, quem é o povo que a gente quer libertar? Quem é o povo que está precisando ser libertado por nós? Será que não dói? Não dói. Num policial. Eu sou um homem que sempre defendia a Polícia Federal aqui, desde o meu mandato de deputado federal, como presidente da CPI do narcotráfico, junto com o Tuma, com o Moroni, Tuma de saudosa memória. E este foi o vídeo de hoje. Deixe o seu comentário, a sua opinião sobre este assunto. Compartilha para que mais pessoas saibam dessas informações e se inscreva no canal.